Bem-vindo ao IESIA, uma sequência de podcasts falando muito sério e às vezes até um pouco divertido sobre liderança. Esse título eu acho que você vai curtir. A armadilha da falta de confiança. A falta de confiança é quase que um veneno, aquele veneno silencioso que vai destruindo os times, vai destruindo as organizações. E quando a gente pensa nesse cenário, onde esse cenário corporativo, esse cenário super desafiador, onde a inovação, a agilidade, quase que são exaltadas como um mantra, né? Existe uma força ali, na minha opinião, que é meio destrutiva e que se move, sabe, se move nas sombras, corroendo as fundações e desmoronando as estruturas organizacionais inteiras, que é a falta de confiança. Esse não é apenas mais um, um podcast simples, né? Um software que pode ser relegado às margens das propriedades estratégicas, mas sim uma verdade. O calcanhar de Aquiles, meu, que pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma organização inteira, está baseado na confiança. E quando a confiança se esvai nesse nosso ambiente organizacional, a gente vê que vai se desencadeando, vai sendo como um efeito dominó devastador dentro da empresa. O primeiro bloco cai, que aí a gente está falando da comunicação autêntica, aquela comunicação verdadeira, né, entre o líder e seus pares e seus colaboradores e todo mundo que está envolvido na sua liderança. E aí, em ambientes de baixa confiança, as pessoas vão começar a calcular cada palavra que vão falar, é como se instaurasse uma cultura do medo, sabe assim? E elas vão filtrar as informações, construir narrativas defensivas, as reuniões vão se transformar em teatros onde o não dito tem mais peso que o verbalizado. Cai o segundo bloco do dominó, aquela colaboração genuína entre todos os membros, sabe? E aí, sem a confiança, cada membro da equipe se torna como se fosse uma ilha, protegendo seus próprios interesses, seus próprios conhecimentos ali, os seus recursos. O trabalho vai ficando em silos, né? E não apenas na estrutura organizacional, que fica até meio inadequada. É como se fosse o sintoma de um mal mais profundo. E aí o medo é instaurado, e aí o medo passa a ser explorado, o medo passa a ser trabalhado com frequência. Isso é muito sério. Quando a gente vê o primeiro bloco, o segundo bloco cair no efeito dominó e vai para o terceiro bloco, que talvez seja aí o mais perigoso, né? Que detona aquela criatividade colaborativa, e a inovação exige risco e o risco exige confiança, em ambientes onde a falha é visto como uma sentença de morte profissional, a mediocridade se torna um refúgio seguro. Então, essa cultura do medo, ela instaurada, ela derruba a segunda peça do dominó, derruba a terceira peça do dominó, e aí as ideias revolucionárias morrem antes mesmo que elas sejam verbalizadas, porque as pessoas têm medo. Aí o líder começa a ver que o time fica medíocre, sabe assim? Mediano, fica se questionando o que está acontecendo. E aí os custos dessa desconfiança generalizada, eles são tanto, em minha opinião, invisíveis, como também tangíveis. No plano invisível, a gente tem o desgaste emocional das pessoas, aquele estresse crônico, né? Ah, as pessoas vão para a exaustão, manter-se fechadas, elas ficam cínicas, a eventualidade se instala. Naquele plano tangível, a gente vê que as organizações que com baixa confiança enfrentam, acredite se quiser, enfrentam até mais de 30% na queda da sua produtividade. Aí o turnover dispara, taxas a mais de 50%, certo? Porque não tem mais ali uma estrutura formada, o custo financeiro é astronômico, porque daí você tem recrutamento, treinamento, conhecimento, período, oportunidades disfarçadas. Quer dizer, você tem um bloco de coisas que aparecem que aumenta o custo e às vezes a própria liderança não percebe isso e os membros do time não percebem isso. Aí muitas organizações
elas caem naquela pseudo-confiança, sabe? Aquela fachada corporativa, sorrisinho forçado para lá, declaração de missão inspiradora que mascara um ambiente tóxico. Esta é, na minha opinião, talvez a situação mais perigosa. Quando a organização se recusa a reconhecer o problema, criando uma dissonância cognitiva coletiva, que vai drenando a energia e o compromisso das pessoas. Esses sintomas, meu caro líder, minha cara líder, eles são sintomas sutis, mas são reveladores. Decisões importantes tomadas em conversas de corredor ao invés de reuniões formais. Feedback genuíno substituído por avaliações são meio generalizadas, meio genéricas, sabe? É aquele fenômeno do sim na frente e do não por trás, onde as concordâncias públicas mascaram aquela resistência, aquelas resistências privadas. Bom, diante desse cenário todo, tem que emergir um líder que não apenas seja um gestor de tarefas, um tarefeiro, um chefe, mas tem que surgir aquele líder que tem que ter uma abordagem, na minha opinião, multidimensional. Uma delas é a vulnerabilidade estratégica. A confiança, meu caro, começa pelo exemplo. O líder que admite erros, reconhece limitações e pede ajuda quebra o ciclo de perfeição ilusória que sufoca essa nossa autenticidade. E esta não é uma vulnerabilidade discriminada, saca? Mas estratégica, demonstrando que ser humano não é incompatível com ser competente. Outro ponto, na minha opinião, é aquela consistência radical. Nada destrói a confiança mais rapidamente que a inconsistência entre as palavras e a ação. O líder deve praticar uma consistência radical, sabe? Alinhando suas decisões, comportamentos, prioridades com os valores declarados. Quando as palavras e as ações se contradizem, as pessoas acreditam muito mais nas ações que esse líder está fazendo do que de fato no que ele está dizendo. Outro ponto importante é trazer uma consistência, vamos dizer assim, uma transparência contextualizada. A transparência não significa compartilhar tudo com todos indiscriminadamente. Significa fornecer o contexto necessário para que as pessoas compreendam as suas decisões, mesmo as decisões difíceis. Quando os líderes explicam o porquê por trás do quê, constrói essa confiança e, ó, detalhe, hein? Constrói essa confiança mesmo nesses tempos mais difíceis, mais turbulentos. Tem que acreditar no feedback como um investimento. Por quê? Quando a gente tem ambientes de alta confiança, a gente já viu isso, o feedback não é uma ameaça, mas um investimento na vida das pessoas e as pessoas percebem que esse líder está investindo genuinamente nas pessoas. Fala a verdade com amor, sabe assim? Por quê? Porque essa dureza não pode ser com a falta de amabilidade. Não pode ser uma dureza com falta de amabilidade. Essa prática normaliza a ideia de crescimento e exige verdade. E que a verdade, ela exige uma segurança psicológica entre os membros da equipe. E aí, para mim, tem um quinto ponto que a gente pode tratar como o reconhecimento da interdependência. O líder eficaz, ele reconhece e celebra a interdependência da equipe, sabe? Ao destacar aquele, aquele sucesso individual que está intrinsecamente ligado ao sucesso coletivo, a liderança começa a combater essa mentalidade de soma zero que frequentemente envenena esses ambientes mais competitivos e menos colaborativos. Nesse sentido, a gente pode dizer que a gente caminha por uma coesão. E a coesão verdadeira, ela não surge ali da imposição de uma falsa harmonia ou das atividades forçadas, sabe assim? Team building, vai gerar coesão. Não vai. Ela emerge organicamente quando a confiança permite que as pessoas sejam autênticas. Quando o conflito construtivo é normalizado, quando o comprometimento é claro, quando a responsabilização é mútua. E aí, o líder que tem inteligência, o líder que entende que a coesão não é o objetivo em si, mas o resultado natural de um ambiente onde a confiança floresce, aí sim, esse cara, essa mina,
cria condições para que as pessoas se conectem genuinamente, ao invés de ficar forçando essas conexões superficiais. Então, para a gente pensar numa cultura de, de quebra da desconfiança que acontece ali no dia a dia, isso não é do dia para a noite, trata-se de uma jornada, que a gente pode chamar de uma jornada deliberada, que vai exigir a paciência da gente, a consistência e atos de coragem. E aí a gente tem que começar com pequenos atos de confiança que, quando correspondidos, criam esses círculos virtuosos. O líder deve identificar e celebrar esses momentos, criando narrativas organizacionais que reforcem a confiança como um valor formal, sabe? O líder deve reconhecer que a confiança não é binária, mas é um espectro. E que diferentes relacionamentos e contextos exigem de nós diferentes níveis de vulnerabilidade. Enfim, a questão da confiança, ela representa uma escolha fundamental para que líderes e organizações possam operar a partir da confiança e da possibilidade de desenvolver nas pessoas a prosperidade. Já que a gente tem que cultivar ambientes de alta confiança, a gente precisa que as pessoas tenham o seu potencial humano na sua plenitude. A armadilha da falta de confiança, meu amigo, ela é real e devastadora. Mas com uma liderança consciente, coragem coletiva, sabe assim, práticas deliberadas, é possível que a gente consiga construir organizações onde a confiança não é apenas um valor declarado, mas uma realidade vivida. Porque depende de nós, depende de você, líder, criar ambientes onde as pessoas e os negócios floresçam simultaneamente. A verdadeira questão não é se sua organização pode se dar ao luxo de investir na construção de confiança, mas se pode arcar com o custo devastador de ignorá-la.